tarde. Gente, eu sei que eu tô com uma cara horrível, mas é que eu tô me sentindo horrível. A gente vai bater um papo. Eu tô aqui com a minha caneca de suporte emocional, que é essa do Harry Potter, tomando chá de camomila, com o meu moletom preferido. E a gente vai bater um papo. Hoje é sexta-feira, são 3:30 da tarde. E, gente, eu acho que eu tive uma das piores semanas da minha vida nessa última semana. E foi puramente emocional. Eu acho que não é segredo pra ninguém, eu sofro com ansiedade em níveis estratosféricos, assim. Eu sempre falei muito sobre isso. Eu deixei muito claro pra vocês que eu sofro muito com isso. Mas eu sempre fui uma coisa muito controlável. Assim, não extremamente controlável, mas era uma coisa que, assim, dava pra viver com. Só que nos últimos meses, tá ficando um pouco insuportável. E aí, nessa última semana em específico, começou no domingo, assim. Faz quase uma semana inteira. Gente, eu tô com uma sensação de que eu tô numa crise de ansiedade interminável. É, assim, uma sensação infernal. Que o mundo tá acabando e que tá tudo horrível. Que eu tô horrível, que tá tudo terrível, assim. Juro, dá até dor física. Eu fico com dor no peito, eu fico com dor no braço, eu fico com dor de cabeça. E aí, em suma, pra resumir isso aqui, eu não estudei a semana inteira. Porque eu não tinha força. Porque junto com a ansiedade, eu não sei se pra quem sofre muito com ansiedade é assim também, mas comigo é assim. Sempre vem uma crise de ansiedade e vem uma crise depressiva também. Então, assim, eu fico muito mal emocionalmente, sabe? Tipo assim, parece que eu perco todo o meu valor pro que eu tô sentindo. Ai, gente, esse papo tá ficando triste, né? Mas, assim, é isso que eu sinto, sabe? E desde que eu me conheço por gente, eu sinto que eu luto essa batalha de saúde mental e de ansiedade e de depressão. Não que eu tenha depressão, mas eu tenho episódios depressivos por conta da ansiedade. Ansiedade eu sei que eu tenho, eu sou diagnosticada. Eu sinto que os episódios depressivos vêm juntos, sabe? Porque por eu não conseguir fazer o que eu quero fazer, e da forma que eu quero fazer, por conta da ansiedade, eu sinto que tudo na minha vida perde valor. Eu perco meu valor completo e aí eu fico deprimida. Então, assim, é terrível. Essa semana foi uma das piores. Eu acho que foi a pior da minha vida em termos de ansiedade. E aí, enfim, eu não apareci nada no Instagram, não postei vídeo aqui no YouTube, não estudei, eu não fiz nada que eu tinha que fazer. O que eu fiz foi, eu fiquei na cama o dia inteiro, basicamente em estado vegetativo, assim, o dia inteiro, por conta dessa ansiedade descontrolada que eu tava. Ah, Manu, mas o que fez você ficar ansiosa assim? Boa pergunta, eu não sei também. E isso que é o que mais me assusta. Eu não sei o gatilho. Eu só sei o que acontece. Então, é assim, show de horror. Mas tudo bem. Eu tô melhorando aos poucos. Eu tô me entupindo de chá de camomila. Põe aquelas playlists do Spotify, tipo, Deep Sleep, sabe? Que é pra dormir profundo. Eu ponho pra estudar. Ou pra viver, assim. Eu tô muito chá de camomila. Muito chá de camomila, juro. Muito. Eu fico contemplando a vida. Então, assim, às vezes eu pego um carro, eu vou pra um lugar bem alto aqui da cidade. E fico olhando a cidade pra lembrar que existe uma vida que é muito maior que a minha. Existem coisas que são muito maiores do que eu, do que eu estou sentindo, então que tá tudo bem. Eu tomo milkshake. Tomei ontem milkshake. Me ajuda. Então é isso que eu tenho feito, sabe? E foi isso, minha semana. Então, assim, não estudei nada. Nada. Sério, não abri um caderno. Mas não tinha como. É isso que eu quero dizer. Não tinha possibilidade. E é isso. Então, essa foi minha semana. Esse foi o motivo do meu breve sumiço. Acho importante falar sobre essas coisas, sabe? Porque acho que quando a gente tá nesse estado ansioso, a gente se sente meio um monstro, assim, sabe? Eu me sinto muito mal, porque não tem motivo pra eu estar mal, sabe? Não tem motivo pra eu estar ansiosa, nem deprimida. Minha vida é muito boa. Muito boa. Eu tenho uma família maravilhosa, que me apoia muito. Eu tenho professores incríveis, materiais incríveis. Tipo assim, eu tenho tudo incrível. Por que eu não tô bem? Não faz sentido, sabe? E isso eu me sinto muito culpada por conta disso. Eu acho importante vir dar esse lado também pra vocês. De que nem tudo é lindo e nem tudo é bom. Nem sempre eu tô bem. Porque às vezes vocês mandam mensagem tipo, Manu, como você faz pra estudar tanto por dia? Tem semana que eu não estudo nada. Porque eu tô assim, entendeu? Então, assim, só mostrar pra vocês que eu sou humana também. Que a gente tá tudo no mesmo barco. Então, se você tá se sentindo mal,
A gente tá aqui se sentindo mal junto, tá bom? Eu sei falar pra vocês que a gente tá nessa juntos do vestibular, das provas, etc. A gente tá mesmo, viu? Até no fundo do poço a gente tá junto. Começando o vlog meio deprimida, né? Uma vibe meio ruim. Então vou tentar trazer uma coisa boa. A coisa boa é eu estou melhorando. Então, esse é o ponto positivo do dia. Bom, acho que estamos devidamente atualizados. Dei pra vocês tudo. Eu acho que foi tudo. E eu vou estudar. Como eu tô melhor, eu tô conseguindo estudar hoje. Eu já estudei um pouquinho. Não muito, mas eu estudei um pouquinho. Eu tava falando com a minha psicóloga ontem. E eu falei pra ela que eu tô um caco essa semana. Não tô conseguindo estudar, isso tá me estressando muito. E ela falou, Manu, faz um protocolo de, tipo assim, pomodoros minúsculos. Então, assim, estuda 5 minutos, descansa 10. Depois você estuda 10, descansa 5. Estuda 15, descansa 10. Fazer esse protocolo de pomodoros pequenos. Ela falou pra fazer isso. Então, eu tô fazendo isso. Eu não tô usando tão curto, porque o despertador em si do pomodoro me distrai. Então, eu tô fazendo de 30 minutos. Eu estudo 30 minutos, descanso 10. Meus pomodoros geralmente são de 50 minutos. Então, eu estudo 50 minutos, descanso 10. Então, eu tô fazendo esse protocolo um pouquinho menor por conta dessa ansiedade que eu tô essa semana. Pra voltar agora ao ritmo. E eu sinto que tá sendo bom. Estou estudando física. E é isso, essas são as atualizações da vida. Então, vou voltar aqui a estudar. Tomar meu chá de camomila. É isso, gente. Eu fui vegetariana por 5 anos. Tipo, de 2018 até 2024. 2018 até 2023. Eu não lembro direito, mas foi 2018 até algum desses 2000 recentes. Eu parei quando eu tava morando em São Paulo. Não sei exatamente porque eu parei, só parei. Eu resolvi tentar voltar agora, tô me adaptando, voltei essa semana. Então, minha janta hoje é com essa carne moída aqui, que é de soja. E agora tá tranquilo, eu comecei a comer assim segunda-feira, eu acho. Bom dia, são 10h06 da manhã. Eu tô bem melhor hoje, bem melhor, bem melhor. Hoje eu tô, na verdade, sem ansiedade nenhuma, que é uma sensação, assim, não consigo nem descrever. Porque eu tenho plena consciência na minha cabeça de que eu não vou passar no vestibular. Tipo, eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, nem ser quem eu quero ser da minha vida, enquanto eu não conseguir tratar a ansiedade, sabe? Porque eu quero fazer muita coisa. Eu tenho muitos planos e muitas ambições. E eu acho que a minha ansiedade é talvez até a minha autossabotagem me segurando pra me manter nessa zona de conforto do conhecido e do fácil, pra não ir atrás disso, sabe? E não me desafiar. Por quê? Não sei, mas eu acho que é isso. Eu tenho essa suspeita de que seja isso. Então, assim, eu quero fazer muita coisa, eu quero muito fazer muita coisa em muitos âmbitos diferentes da minha vida, sabe? E eu sinto que quanto mais perto eu chego de conseguir, mais ansiosa eu fico. E aí que a ansiedade ataca, de fato, assim, sabe? E aí eu desisto de tudo. Não desisto, porque eu acho que eu consegui ao longo da minha vida controlar muito bem a ansiedade, na medida do possível, sabe? Tipo, eu podia estar num estado muito... Eu podia estar muito pior, podia não ter trancado a faculdade pra prestar medicina, podia nunca ter ido pra São Paulo pra começo de conversa, sabe? Lá, quando eu fui fazer faculdade, tudo por conta de ansiedade, mas eu acho que eu consegui lidar muito bem na medida do possível. Mas eu acho que na medicina é muito difícil você dar esse espaço pra incerteza. Sei, eu me cobro muito pra ser impecável e perfeita e excelente. Sei o quanto de fato a medicina não dá espaço pra erro, assim, sabe? Eu acho que não tem como você querer ir pra área da saúde e querer ser qualquer coisa que não seja excelente, sabe? E eu acho que por isso eu preciso resolver. Não só por isso, por qualidade de vida também. Mas isso é um dos motivos pelos quais eu acho que eu preciso muito
resolver isso da ansiedade. Muito, porque me atrapalha muito na minha vida e os meus planos de quem eu quero ser. Como médica, como mulher, como pessoa, como tudo. Então, dito tudo isso, vou no psiquiatra. Mas, enfim, vou estudar. Eu tive uma manhã bem calma, bem tranquila, mas eu vou estudar. Depois eu volto pra bater um papo. É isso. Um beijo. Bom dia! São 8h23 agora. Eu tenho aula de yoga às 8h30. E eu já tô aqui, tô no estacionamento. E já tenho uma insegurança muito grande quando eu vou estacionar nos lugares. Tipo, eu nunca sei se eu tô estacionando certo. Tipo, eu nunca sei se o lugar que eu parei é permitido. E tipo assim, eu parei no estacionamento. Então eu sei que é permitido parar aqui. E eu parei numa vaga, tava delimitada a vaga, estava vazia, não tinha nada proibindo parar aqui. Só que na minha cabeça eu fico assim, não sei se eu parei errado. Enfim, eu vou pra aula agora. Eu tô tão feliz que eu vou fazer aula de yoga, juro. Tchau, tchau, obrigada, viu? Saí da aula. Olha o estado que eu fico. Pra quem não sabe, vou contar, vou fazer um merchan gratuito aqui, porque, juro, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu faço yoga, eu gosto de fazer yoga no Vidya. Queria achar outros lugares pra fazer também, porque a aula no Vidya não é muito barata, sabe? Mas é porque eles têm uma infraestrutura muito boa. Os professores são muito bons, a aula é muito boa, tipo, eu não julgo o preço deles. Não é o fim do mundo também. Tipo, as aulas saem R$55 se comprar o combo. É só que se comprar de uma vez, aí fica caro, né? Tipo, eu compro individual, fica R$60. Eu acho que é meio o preço do mercado mesmo. Posso estar errada, se eu estiver errada, vocês me corrijam. Mas eles têm infraestrutura, sabe? Porque a sala é climatizada, o espaço é muito bom, enfim. Eu realmente gosto muito, sabe? Então eu não julgo, não. E aí, você vem e a sala tá climatizada a 40 graus, então é pra você suar muito, sabe? Você lidar com o calor. E o que eu gosto dessa aula, o que eu gosto da yoga em geral, sabe? Porque eu pratico yoga há muitos anos já. Eu fazia yoga antes de fazer o vídeo. E o que eu gosto da yoga é que eu acho que ela te desafia muito. Muita gente tem preconceito, né, com yoga, que acha que é fácil e etc. Quem acha que é fácil, eu te desafio a fazer uma aula de yoga. Porque não é tranquilo. Te desafia muito a muitos âmbitos diferentes, sabe? Tipo, você tem que ter muito equilíbrio, você tem que ter muita força. E óbvio que, por exemplo, na academia você tem que ter força também, mas são tipos distintos de força, assim, sabe? E é muito bom. E o que eu acho muito é que te ensina muita coisa, assim, sabe? Por exemplo, hoje na aula, minha aula foi terrível, no sentido de eu não consegui fazer quase nada, sabe? Quase nenhum dos movimentos. Eu executei os movimentos muito mal. E eu tive uma semana muito ruim. E eu tenho certeza que é alinhado a isso, sabe? Não sei, vocês podem me achar louco. Mas eu acho que é muito alinhado a isso. Porque eu tô, de certa forma, mentalmente
desequilibrada, assim, sabe? Eu vim de uma semana muito ruim, porque eu tava muito ansiosa. Então, o meu equilíbrio vai estar ruim. Minha paciência vai estar menor. Minha intenção, assim, sabe? O cuidado que eu tenho com o movimento é menor, porque eu tô ansiosa. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver uma coisa com a outra. E na yoga, eu acho que você aprende muito a ter consciência da sua união mente-corpo. Isso é uma coisa muito essencial pra mim na minha vida, pelo menos, principalmente sendo uma pessoa muito ansiosa, porque às vezes eu sinto que minha mente toma controle de tudo e acabou. E eu acho que na yoga ela me ajuda a unir os dois, sabe? Entender que não tem um que toma conta do outro. Não é meu corpo que toma conta da minha mente, nem minha mente que toma conta do meu corpo. São duas coisas que agem unidas e que dependem uma da outra pra acontecer. E hoje na aula eu, não sei, tive essa epifania, assim, juro, eu não tava conseguindo fazer quase nenhum movimento, minha pressão caiu muito. Tava muito desequilibrada. Eu não tava flexível hoje. E eu acho que tem muito a ver por conta dessa semana ruim que eu vim, sabe? E aí acho que aprender também a ser ruim. Porque yoga é difícil, os movimentos são difíceis. E tá tudo bem, eu não preciso ser boa neles, sabe? Eu preciso aprender a ser boa. E tá disposta a ser ruim antes. E eu acho que a yoga me ensina isso, sabe? Não sei, eu gosto muito da prática e de todos os seus ensinamentos. Gosto muito, me faz muito bem. Enfim, vou pra casa agora, são 9h40. Vou almoçar na minha avó. E sempre que eu vou almoçar lá, eu fico, tipo, até 4 horas da tarde lá almoçando. E agora são meio-dia. E aí, depois eu vou voltar a estudar. Tem muita coisa pra fazer. Voltei. São 2 horas agora. Eu achei que eu ia voltar bem mais tarde. São 2h30. Então, estamos muito bem de horário. Eu vou estudar e aí eu vou fazer café. No caso, super café. Isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu sempre tomei super coffee. Eu tomo super coffee, assim, há anos. Juro, muito tempo. Eu gostava muito do de choconila, e aí eu comecei a tomar o sabor original, e aí lançaram o de língua de gato. Amei o de língua de gato, aí eu tomo o de língua de gato desde então, e aí eu parei um tempo de tomar, só que eu gosto muito. E, enfim, eu sinto que faz diferença no meu dia a dia, assim, sabe? Eu gosto bastante. Inclusive, eu experimentei o de Lajotinha, que eles lançaram, né, de novo com a Copenhagen. Eu não amei tanto quanto isso aqui, não. Eu achei ele até bem parecido, só que esse aqui eu acho ainda mais gostoso. Mas enfim, o que eu queria falar eu já experimentei algumas outras variações de super cafés, assim, no mercado. E eu experimentei, por exemplo, o Ultra Coffee, que ele é da Plant Power. Ele é bem gostoso também. Eu tomava o de cappuccino. Eu achava ele bem bom. E aí, eu conheci esse super café da Desinchar. Eu tenho quase certeza que é da Desinchar. Tá escrito Desincoffee aqui, inclusive. E eu achei ele tão gostoso. Eu, sempre que eu vejo, tipo, sachê de experimentação, aqueles custam, tipo, 10 reais, aí você compra, sabe? Sempre que eu vejo, eu compro. E aí, de qualquer coisa, juro. Tem sachê de experimentação, tipo, da Sublime, eu compro. Da Koala, eu compro. Do Super Coffee, eu compro. Super Café, eu compro. Tudo. Eu adoro esses sachês de experimentação. E aí, eu fui no Oba uns tempos atrás e tinha o sachê do Super Café de palha italiana. E aí eu comprei pra experimentar. E, gente, eu adorei. Eu achei muito gostoso. Eu achei ele mais saboroso do que os outros Super Cafés do mercado, assim, que eu já tomei. E o que eu gostei é que eu senti que ele deixa o leite cremoso. Porque, tipo, outros cafés que eu tomo, eu não sinto que ele deixa tão cremoso assim, sabe? Esse aqui eu senti que deixa mais. E eu adorei. E aí eu comprei, porque eu vi que eles estavam com uma promoção de Semana do Consumidor de... Você comprava um, levava 2. E eu comprei. Então eu tô com os 2 em casa. E eu tenho mais uma lata desse aqui. E, enfim, queria só contar pra vocês que eu gostei. E eu vou tomar esse aqui agora. Eu comprei esse de palha italiana, mas eles têm uns sabores muito legais. Tem, tipo, cinnamon roll, chocolate suíço, chocolate branco. Eu achei legal os sabores deles. Quando eu ver sachê de experimentação, eu vou pegar pra experimentar. Que performática. Enfim, vamos estudar. Primeiro de tudo, eu vou dar uma olhada nas aulas que eu tenho amanhã do cursinho. E vou ter certeza que eu tô em dia com tudo pra quando os professores passarem a aula amanhã e novas tarefas, eu saber que eu não tô com nada acumulado e poder já fazer as coisas da aula normal. Fazendo isso, terminando isso, eu vou continuar os estudos das matérias atrasadas que eu tô. Eu tava muito bem em questão de matéria atrasada, tipo, eu atrasei matéria, aí eu consegui retomar o ritmo e aí eu tive as minhas semanas ruins e aí tudo desandou de novo. Mas tudo bem, não tem problema também. Tudo é recuperável, nada é grave assim. Então, esses são os planos. Então agora eu vou só ver as coisas de amanhã. Então, tipo, eu vou estudar a história do Brasil. O que mais que eu tenho amanhã? História do Brasil, Sociologia / Filosofia e Física. E Química.
A gente sai pra tomar sorvete. Eu tô tomando sorvete todo domingo. Tá virando tipo um ritualzinho assim na minha vida, sabe? Tô gostando disso. E a gente foi tomar sorvete. Eu fui com os meus pais, com minha irmã. E agora eu voltei a estudar. Então, estamos aqui, sem muita mudança nos planos. Eu tô aqui estudando. À noite a gente vai ver o Oscar. Tô com esse plano, pelo menos. Não sei o tanto que eu tô com vontade de ver, sabe? Geralmente gosto de assistir os Oscars, mas... sei lá, eu tô meio assim, sabe? Então não sei se eu vou ver ou não. Tô pensando. Mas até por hora eu vou ver sim. Eu acho que era umas 9 horas, né? Da noite. Tô certo? E aí eu vou... talvez eu assista. Mas é isso. Por hora eu estou aqui ainda. Gente, eu vou falar de microfone por causa disso. Vocês estão escutando? À noite meus cachorros ficam enlouquecidos e latindo pra tudo quanto é coisa que eles veem, sentem. Então fica difícil de conversar. Então eu vou ficar de microfone, que acho que vai ficar melhor o áudio. Mas enfim, eu tava até conversando com vocês no Instagram agora sobre isso, mas eu queria falar com vocês aqui também. Eu era uma pessoa no ensino médio que eu tinha muita dificuldade em física, química, matemática, sabe? Matérias de exatas em geral. E eu não me dava tempo pra ser boa nessas matérias, sabe? Então eu não me dava nem a oportunidade de gostar de estudar exatas. Porque pra mim eu era ruim. E porque eu era de humanas e eu não era de exatas, e por não ser de exatas, eu ia naturalmente ser ruim em tudo que envolvia número, e aí acabou, ponto final, fim de história. Então era assim meio que eu lidava com exatas, sabe? Então eu não estudava muito exatas, eu só aceitava que eu era naturalmente ruim, que não é uma verdade, e era isso. Só que aí, com o passar do tempo, e eu acho que com o amadurecimento, com a paciência, com trabalhos internos que você faz, eu comecei a ser uma pessoa muito mais curiosa. Eu sempre fui curiosa, mas junto com essa minha curiosidade, eu acho que me veio uma paciência também, sabe? E humildade, de entender que eu não vou ser boa em tudo de primeira, e não é porque eu não tô sendo boa em uma coisa que significa que eu não posso desenvolver uma habilidade pra essa coisa posteriormente com muita prática. E atrelado a isso, eu estudando, principalmente agora, no segundo ano de cursinho, eu tô me apaixonando muito por entender como que os filósofos, os pensadores, os teóricos, eles desenvolveram o raciocínio deles. Então, assim, tava estudando evolucionismo, por exemplo, e eu gosto muito de ler teoria, né? Eu já falei pra vocês que eu gosto de ler a teoria das apostilas pra entender as coisas, que eu acho que eu fixo melhor o conteúdo. E na teoria, eles às vezes têm uma partezinha lá que eles colocam tipo fun facts. Então, em evolucionismo, eu tava estudando a teoria darwinista, colocaram uma parte só de como o Darwin desenvolveu toda a teoria dele. Então, todos os estudos, qual foi... não todos, né? Não foi aprofundado assim, mas assim, um breve resumo de qual foi o raciocínio dele, onde ele foi pra estudar, qual espécie ele estudou, e colocaram uma foto do cladograma, de um esboço de um cladograma, que ele desenhou. Então, era exatamente o que a gente estudou hoje como cladograma, e ele desenhou aquilo pra entender o que seria a evolução das espécies. E isso ficou muito na minha cabeça, porque assim, cara, pra gente hoje isso é muito óbvio, mas imagina anos, décadas atrás, uma pessoa pensar nisso, sabe? Entender que existe um ancestral comum. Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Existem conexões entre as espécies, e Darwin pensou nisso. Tipo assim, eu acho isso muito maluco. E aí, eu tava estudando esses dias, semana passada, pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos. E, gente, que doideira, sabe? Eu fiquei com fome quando eu tava estudando os filósofos pré-socráticos, porque eles estavam simplesmente há 2000 anos atrás discutindo qual que é a origem do ser humano, qual que é a arché da vida. Nossa, até caiu meu negócio ali. Qual que é a arché da vida? 2000 anos atrás, eles estavam discutindo isso. E as teorias deles têm um raciocínio lógico por trás que faz muito sentido. Isso que é muito legal, sabe? Então eu tô amando estudar isso e entender essas coisas, sabe? A origem do pensamento dos filósofos, a origem do pensamento dos matemáticos, dos físicos, eu acho que me agrega muito no sentido de, cara, estudar é muito massa. Não sei, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, sabe? Eu gosto de aprender as coisas, de entender as coisas, de ter fatos curiosos, essas coisas, eu gosto dessas coisas. E entender muito bem o raciocínio das pessoas, dessas mentes brilhantes que a gente estuda, tem me feito muito bem, assim, e tem me feito também, por consequência, ser uma pessoa muito mais paciente na hora de aprender outras matérias, sabe? Que não as de humanidades, por exemplo. Porque hoje eu tô amando estudar matemática, tô adorando estudar física, eu tô entendendo muito bem química. Então, assim, eu tô dando mais oportunidade para as coisas, sabe? Eu acho que vem muito dessa minha apreciação nova pela forma com que esses grandes pensadores
penso. Porque quando você vai para pra ver, esses grandes filósofos, grandes físicos, grandes químicos, grandes pensadores, eles sempre têm um pezinho em outra matéria, em outra área de pensamento, sabe? Então, por exemplo, são sempre mentes interdisciplinares. Toda matéria, mesmo que talvez você não aplique ela no dia a dia, porque eu no ensino médio, minha frase preferida era: pra que eu vou usar isso na minha vida? E nem tudo precisa necessariamente ser aplicável. Às vezes a gente só precisa aprender a desenvolver esse raciocínio, sabe? Acho que esse pensamento utilitarista que a gente tem, sabe? Do pra que eu vou usar isso no meu trabalho? Pra que eu vou usar isso no meu dia a dia? É uma lógica muito capitalista que a gente tem hoje em dia, sabe? Tipo, que lucro que isso aqui vai me agregar? Não que eu, com 15 anos, estivesse pensando nisso, mas é um pensamento que eu acho que vem da gente conviver numa sociedade assim. Não sei, será que isso faz sentido? Não sei o que vocês acham. Mas eu acho que a gente, às vezes, a gente fica numa lógica muito utilitarista, sabe? Então, tipo assim, isso se aplica às humanidades também. Então, tem muita gente que estuda filosofia e fala assim: pra que eu vou usar isso na minha vida? Você não precisa usar isso na sua vida, no seu dia a dia. Mas é muito importante você entender que existem diferentes visões de mundo e como que essas pessoas, que esses grandes filósofos, chegaram nesses raciocínios, sabe? Você conseguir acompanhar um raciocínio lógico desse nível, existe uma cognição, um estudo, e isso já é suficiente para ele servir para algo. Enfim, essa é a minha reflexão da noite, porque tô gostando muito de estudar, tem sido um processo muito prazeroso, assim, estudar nesse meu segundo ano de cursinho. Acho que é porque eu tô com essa lógica, assim, na minha cabeça, sabe? De que tudo é um aprendizado válido e tudo é importante de se aprender, sabe? Mesmo que seja uma coisa difícil, é legal se desafiar. Eu acho que tem dias que são um saco, né? Um saco, assim, tipo, esses dias eu fiz uma lista de física e eu errei 80% dos exercícios. Você não se sente bem quando isso acontece. Mas o que eu quero dizer é que, em geral, é legal ter essa oportunidade de aprender diferentes raciocínios, diferentes pensamentos, sabe?